tema de hoje é dizer não. Você sabe? Por exemplo, amanhã, dia dos namorados, todo dia que é dia de alguma coisa, de alguém, e que comova o social, né, é dia de comoção social, mexe com a emoção de uma forma coletiva. Isso um tanto nos anestesia em relação àquele afeto mencionado pela comoção. No caso, dia dos pais em relação aos pais, dia das mães em relação às mães, dia dos namorados em relação aos namorados. Então a gente acaba cedendo aos clichês de demonstração de afeto, e nisso a gente se afasta um tanto, se não totalmente, do afeto. A gente fica cumprindo regras. Nesses 4 anos quase já de foco no afeto, eu venho falando a cada ano que chega o dia dos namorados, eu gosto sempre de fazer um comentário a respeito desse momento, quando tem dia das mães, dia de qualquer coisa, muito comovente. Ainda mais amanhã, que nós vamos ter um início dessa disputa mundial esportiva aqui no Brasil. Então há uma outra comoção social também provocada pela mídia. Qualquer comoção social dessa que a gente está falando, hoje em dia tem um aval e tem a indução, a coerção emocional da mídia, sempre tem, porque há um interesse comercial muito grande. No caso da espécie humana civilizada, ainda em estado de praga biológica, voltados para a guerra, é claro que qualquer intenção comercial, ela visa a aquisição de bens materiais para um grupo em detrimento de outros, não tem jeito. E isso reflete exatamente o estado de praga biológica em que a gente está. É quando a gente promove competições, quando a gente entra em competições, quando a gente cede em relação a determinadas competições, a gente acaba deixando de lado a nossa vocação original, né, o de fábrica, né? Eu não quero com isso dizer que a nossa vocação original 100% é colaboracionista, mas majoritariamente, bem majoritariamente, e tem que ser o colaboracionismo, senão a gente não sobrevive. Nós vivemos em grupo, só que em estado de praga biológica esse grupo está se matando um ao outro, porque a própria natureza dá esse impulso quando estamos em estado de praga biológica, para reduzir o número de pessoas, de espécimes, porque a natureza quer que reduza o número que a natureza entende como saudável, porque a gente conseguiu criar armas para nos defendermos dos predadores visíveis, mas a gente não negociou com a natureza. Então houve uma expansão demográfica desorganizada, fora do orgânico, e com isso a natureza providencia mesmo, porque a natureza é um organismo que busca o equilíbrio, tem anticorpos, né, em relação a pragas, e no caso estamos em estado de praga biológica. Não existe nenhuma espécie que seja praga, mas em determinado momento começa a se comportar, o comportamento configura o comportamento de praga biológica. A natureza induz esse belicismo e tudo. Então, agora, qual o resultado disso para nós? Aqui, estando fora da nossa vocação, fora do nosso estado saudável, da nossa excelência biológica, a gente começa a entrar em guerra, e isto não é a nossa vocação. Se fosse a vocação da gente, estaria tudo bem, a gente não teria inquietações existenciais, esses tais problemas psicológicos, essas divergências belicosas, não é? A gente viveria em oposição amistosa, a gente até poderia pensar em comércio, mas não em detrimento, a fabricação de produto não seria em benefício de uns em detrimento de outros. É o colaboracionismo mesmo, que dele vem como filhote o cooperativismo, que é a colaboração organizada, como filhote vem a generosidade, como filhote vem o afeto, como filhote vem o amor onde há sexo, vem o amor incondicional, e acima dele, por último, o amor universal. Quem consegue vivenciar todas essas facetas do afeto, que vem lá do colaboracionismo, essa pessoa encontra-se em estado de excelência biológica, não obstante estando no meio aqui. Eu estou dizendo isso pelo seguinte, gente, porque muita gente acha, bom, mas está todo mundo em estado de praga biológica, o que eu vou fazer, né? Vou brigar, todo mundo brigando, eu vou brigar mesmo e tudo bem, dane-se, tudo bem. Só que tem um jeito melhor de viver, porque se dentro de você tem um impulso pacífico, um impulso amoroso, e você não o vive, você não o exerce, você adoece. Então eu estou falando aqui basicamente de qualidade de vida.
podemos olhar isso de um jeito também espiritualista, ou do ponto de vista biológico apenas, né? Mas é qualidade de vida, é bom para cada um de nós, quando a gente foca no afeto, a existência da gente. Claro, você vai ter que sair, vai trabalhar, você vai ter que falar a linguagem da praga biológica, mas você não vai se identificar tanto com ela, porque você vai se dar espaços, você vai meditar, você vai ter momentos de harmonia, de paz, você vai atrás desses momentos, você vai procurar e vai vivenciar esses momentos, ao invés de, por exemplo, você sai do trabalho e vai para uma partida de tênis, onde você se mata por causa da competição, porque você tem ódio de ser humilhado pelo seu parceiro de tênis lá, que sempre ganha de você, ou quando ganha, goza da sua cara. Daí você sai de lá, você passa num restaurante, porque é um restaurante muito elegante e chique, você gosta de ser visto lá por causa de vaidade, porque você compete. E ao invés disso, você pode fazer outras coisas, ou talvez as mesmas coisas, mas com outro espírito. Principalmente, a questão é o espírito, é como fazemos isso, é focados no que a gente faz isso. Na saúde ou na doença? A doença, no caso, é o espírito bélico e competitivo. Mas você pode sair desse estado, você pode entrar na sua excelência biológica e começar a agir de forma colaboracionista, pacífica, na medida do possível. E fora do seu ambiente de trabalho é possível você fazer isso, né? Você vai abrindo espaço. E na medida em que você vai abrindo espaço para isso, cada vez mais você vai atraindo coisas afins. Então você vai atraindo amigos mais bacanas, mais de acordo com mais afinizados com esse pensamento pacífico, generoso, de interação harmoniosa, generosa, né? E você vai possivelmente até atrair trabalhos onde você não precise exercer esse estado de briga, de guerra. Você começa a trabalhar naquilo que você ama, sem se dar o trabalho de amar o que você faz, e fazer isso de uma forma agradável, gostosa, leve. Porque não adianta nada também a pessoa, de repente, o que você faz? O sujeito ele é assistente de um guru, mas é um cara ligado na guerra, virado no capeta, como fala na gíria, né? O cara virado no capeta, o cara virado na guerra é assistente de um guru. Mas dentro dele, ele vive, em volta dele só tem paz, eventualmente só tem paz, mas o cara está lá virado no mau humor. Tem um guru, Yogananda, que tem uma história muito interessante, muito gostosa. Ele tinha uma discípula dele, e ela seria a seguidora dele, né, na administração do ashram dele lá e tudo. E ela era muito séria, ela tinha dificuldade em relação ao humor. E o guru falava assim: não, escuta, a vida espiritual, você está aqui para viver uma vida espiritual, uma vida harmônica e tal, isso precisa ser feito com humor. Se você não está aqui com humor, você nem está aqui, né? Ele falava: Deus se manifesta através de uma alegria inexplicável nas pessoas, então você precisa se conectar com isso. E ela: sim, mestre, sim, mestre. Estou caricaturando um pouquinho aqui, mas era isso está no livro dele, no Autobiografia de um Yogi Contemporâneo. E ele falava sistematicamente para ela. Ele dormia num quarto, era um sobrado, né, ali no ashram dele, tinha vários chalés, casas, né? Então as dependências dele eram no segundo andar e as dela eram embaixo, né? Então cada um morava ali num andar. E quando abria a janela de manhã, ele sempre a cumprimentava, e ele falava: bom dia, e ela assim: bom dia, mestre. Ele sorria, ele fala: sorria, minha querida. E não, nada dela sorrir. Então um belo dia ele olhou, né, falou bom dia para ela, e ela falou séria, ele falou: sorria. Aí ela já entrou de volta com ela, só foi abrir a janela, cumprimentou o mestre, ela voltou para dentro, e o mestre chamou: fulana. Ela pegou, botou a cara lá fora, ele tacou um balde um balde de água na cara dela. Ela ficou magoadíssima. Ela falou assim: Deus está na alegria, cadê o bom humor? Né? Cadê o bom humor? Que é um sentimento genuíno, né? Quando a gente procura o bom humor, a gente acha o bom humor. Se você está de mau humor, começa a dar risada. No começo você acha sem graça, mas com o tempo a graça acha você. Enfim, ela saiu do ashram, ela foi embora, revoltadíssima, ficou uns dias fora. Não, ficou ofendidíssima com o guru. Aí ela voltou e tal, e ela falou: olha, era a única forma que eu tinha, depois de tantos meses falando para você sobre humor, para tentar te dar literalmente um banho de água fria, para você cair em si. Depois disso ela foi percebendo, e
e tornou-se uma pessoa muito bem-humorada. Ela não se fez por fora, ela não fez um personagem bem-humorado, ela descobriu, ela revelou, ela exteriorizou, ela manifestou o humor dela, né, que estava nela. Ao mesmo caso, esse mesmo guru, ele tinha uma outra que o caso era igual, era muito séria, muito séria mesmo, não ria para nada, não era leve, ela era uma pessoa pesada, tudo era tenso, tudo era muito focada no medo. Queiramos ou não, quando a gente está focado no medo, a gente está bélico. E isto é como você não conseguir fazer a sabedoria manifestar-se em você, ou Deus manifestar-se em você, como queira, dá na mesma. Você travar no medo. O medo é do ego, o medo não é do ser, o medo é do ego. E foi o mesmo caso, ele falou que essa mulher um tempão já era uma monja, nossa, uma pessoa que meditava, falava, dava palestras maravilhosas. E aí ele chamou-a num templo que tinha um lugar de meditação, com o teto abobadado, né, era uma coisa arredondada assim, né, bonito, um tapetão grande, no meio tudo redondo, e no meio uma cesta enorme de frutas, ele sentado naquela posição de lótus diante dessa cesta de frutas, e mandou chamá-la. Aí chamaram, olha, o guru quer falar com você. Ela foi lá, séria, sentou também em posição de lótus. Pois não, mestre, tudo. Ele ficou olhando para a cara dela, ele sorria e ela séria, dando um sorrisinho leve, ela séria. Aí ele pegou um caqui que estava dentro do cesto de frutas e amassou na testa dela. Aconteceu a mesma coisa. Ela ficou extremamente revoltada, foi embora, chorou, brigou, não sei o que, falou, esperneou, né? Enfim, depois de um tempo ela voltou para falar com ele e tudo. Mas por que o mestre fez isso comigo? Isso é uma humilhação, tinha outras pessoas em volta, que absurdo, eu não sou merecedora disso. Ele falou, esse era o único jeito, depois de tanto tempo falar para você sobre o humor, para você se soltar. Eu não tinha mais outro jeito, não tinha outra forma. Agora, o legal, ele falou, o bacana seria você pegar um caqui e esmagar na minha cabeça. Não, imagina, mestre, não, de jeito nenhum. Mas seria o bacana, você se descontrair, você se soltar, né? Então, veja a que ponto um guru chegou, né? A que ponto um guru chegou para dar o recado de forma profunda para essa discípula sobre a importância do bom humor e da leveza, ou seja, sairmos do estado de praga biológica para entrarmos no estado de abertura para a fluência de sabedoria na gente. Hoje eu tive a satisfação, eu comemorei hoje uma cliente minha que vem trabalhando há muito tempo. Aliás, quase todo mundo que faz o trabalho de coach comigo, a gente trabalha muito a reatividade, todos nós temos, né? É o meu trabalho cotidiano comigo esse, com todos nós. E ela me trouxe um relato muito bonito, comovente até, que ela estava numa situação tal de relacionamento, conversando, e que a coisa ali, ela de uma certa forma foi um pouco espetada, ofendida, vamos dizer assim, né? Ela pegou, saiu do ambiente, ela foi embora, porque ela ficou muito reativa, ficou brava mesmo, sentiu raiva. Aí ela saiu do ambiente e foi para um outro ambiente, e foi pensar, bom, peraí, eu não vou ser reativa, eu não vou, agora, ela ficou com vergonha, né, de ter ficado com raiva, que não é o caso, né? Eu falei isso depois para ela, a gente fica com raiva, não tem jeito, o ego é o ego, né? Ele vai ser disciplinado depois de muito tempo. Ficou com muita raiva, mas ela respirou, ela mudou a conexão, e aí mais tarde ela conversou em separado com essa pessoa que foi a fonte, que foi a origem do estado da questão lá da humilhação em relação a ela. E aí tudo se resolveu. Aí o sapo foi colocado para fora, saiu o sapo, ou seja, a raiva não precisou ficar guardada. Aí ela falou assim, Arli, eu estou muito envergonhada porque eu fiquei com raiva. Aí eu falei, bem-vindo ao clube. Todos nós ficamos com raiva quando estamos diante de alguma situação de desqualificação, de humilhação, natural.
Agora, quanto mais a gente medita, menor é o tempo entre você ficar com raiva e você entrar na percepção. Quanto mais você medita, menor é esse tempo. Então tem gente que de repente sofre uma humilhação hoje, nem começou a fazer um trabalho de meditação ou de percepção para desenvolver a tal da inteligência emocional, né? Nada, a pessoa sofreu uma humilhação hoje, então ela passa uma semana dormindo mal, com ódio, com fantasias de assassinato em relação à pessoa que a humilhou, com raiva de si própria por não ter reagido, ou por ter reagido, porque se a gente reage, a gente paga a conta, a gente fica com raiva da gente mesmo. Se a gente não reage, engole o sapo, paga a conta do mesmo jeito, porque eu não falei o que eu tinha que ter falado, né? Essa pessoa não sabe o que é a resposta ainda. Ela não sabe o que é a resposta, que a resposta é quando você é humilhado, ou cutucado de alguma forma ruim, você é afrontado, né? Aí você respira e percebe a situação. Deixa lá a raivinha de lado e olha para a situação e conversa sobre a situação. Pronto, a raiva não fica guardada. A pessoa que começa a trabalhar, essa distância entre essa pessoa que ficou com muita raiva, que foi provocada e ficou com muita raiva, fica uma semana, 2 semanas, às vezes até um mês, com muita raiva daquela outra pessoa que a ofendeu. Mas ela começa a fazer um trabalho de percepção diante das outras situações de humilhação, de afronta, etc., de provocação. Esse tempo entre ela ser humilhada e ela perceber o que aconteceu, porque ela não se entregou para a raiva, ela foi tentou ir direto na solução, esse tempo vai diminuindo, até que chega o ponto em que a pessoa é considerada um mestre, em que ela sofre a provocação, sofre a humilhação, sofre a reatividade alheia e fica inabalável, porque ela está treinada. É como um concertista de piano que toca brilhantemente de cor, de olhos fechados. O cara faz aquilo ali com uma habilidade absurda. Essa mesma habilidade, ou maior ainda, tem esse mestre, não é mais iluminado, é luminoso, né? Que dele brota a luz, né? Ele é provocado e na mesma hora ele tem a percepção. O ego dele já está domesticado, é como um pitbull que virou gatinho, né? Que está lá manso, sossegado. Ele vence, ou ele convence, na verdade, ele não está brigando, ele convence pelo carinho. Ele não precisa brigar, ele precisa morder, né? Então ele sofre a provocação na hora, não tem distância nenhuma, é a provocação e a percepção. Ele fica olhando para o agressor, está percebendo a situação. Muita gente chama isso de frieza. Não é frieza, aliás, ao contrário, porque ele está ali repleto de amor. As pessoas acham que é frieza, aquela frieza do psicopata, aquele cara que está sofrendo uma humilhação, mas ele sabe que está sendo desqualificado, despoderado, ele fica com alguma raiva, mas ele disfarça, ele é frio, ele usa aquilo como uma estratégia para pegar a outra pessoa e torná-la vítima. Não é esse caso. A leitura social mal informada, esta descrição dessa postura, mas o que eu estou falando aqui não, no caso do mestre luminoso, ele não é a frieza, ele não entra em raiva, ele sabe que a raiva não vai resolver nada, a raiva é como criar um outro problema. Tem a provocação, foi um problema. Aí como ter outro problema? Ficar com raiva. Como ter outro problema ainda? Manter essa raiva até amanhã. Como ter vários problemas, gerar problemas de somatização da raiva, problemas, doenças autoimunes, alergias, etc. e tal. É se manter essa raiva, né? E depois fazer como algumas pessoas fazem, né? Que é guardar a raiva no congelador, ficar lá e quando está meio vazio existencialmente, a vida está meio sem sentido, tira a raiva do congelador e fica lá vibrando a raiva de novo, não é? E guardando. É uma figura anedótica, mas é um fato, né, gente? Eu acho que quem não conhece gente que fez, ou que age, ou que agiu, ou que age assim, dessa forma. Então, o mestre, ou a pessoa que já está luminosa, ela já está fora do estado de praga biológica, convivendo com pessoas, estando com outras pessoas ainda em estado de praga biológica, né? Ele tem a percepção, a inteligência emocional nele está completa, está saudável. Então, uma pessoa dessa, quando chega Dia das Mães, Dia dos Namorados,
Dia dos Pais, Natal, época de suicídio, de vazio existencial. Quando chega dia da criança, dia disso, dia daquilo, competições mundiais de esportes em que toda a mídia se aproveita disso para hipnotizar toda a massa, para fazer com que este gado, que é assim que eles veem, que com esse gado tenha um comportamento determinado, XYZ, para que nos porões e na calada da madrugada medidas políticas e econômicas sejam tomadas para escravizar mais ainda o gado. Então o iluminado, o luminoso, ele não entra nisso mais. Não porque ele se revoltou, porque ele é da oposição, porque porque essa oposição na verdade é um outro polo da mesma coisa. Quando você a pessoa que não tem muita consciência ainda, ela se comove muito com a opressão. Então esse escravo, ele vai brigar contra o opressor e ele gera um novo império baseado na mesma coisa no mesmo ingrediente com que foi feito outro império: poder. Esse poder externo, poder bélico de destruição, é um absurdo, né? É insano, né? Então a pessoa luminosa, e todos nós somos, todos nós temos luz, é só a gente focar nela. Por isso que eu falo sempre, foco no afeto, foco nessa luz. Quando a gente foca nessa luz, pode vir o que for lá de fora, a gente sabe que eu não vou brigar contra, eu não vou criar um novo poder, brigar para criar um novo poder. Eu estarei longe disso, embora na presença, mas eu não vou estar conectado com isso aí. A pessoa me humilhou, fez um descaso em relação à minha pessoa, me desqualificou, deu apelidos, ou enfim, foi preconceituoso em relação a mim. Eu respondo, eu posso responder, aí sim. E quando eu não fico com raiva, a inteligência, a capacidade do ego, a habilidade do ego de combinar ideias fica muito maior. Não é um ego que vai fazer essa combinação, mas ele está tão relaxado que vem a sabedoria e traz, por intuição, uma disposição de palavras absolutamente inédita. E o ego nem sabe o que está falando, mas a sabedoria sabe. Aí fala uma coisa contundente, pacífica, generosa, que resolve, dissolve aquela tensão do opositor. Porque nele não tem tensão nenhuma naquela hora, não é? Então eu hoje quero muito falar disso, dessa comoção social, à luz desse raciocínio, minhas queridas e meus queridos, à luz desse ponto de vista, deste ângulo, no imenso prisma de possibilidades de se olhar alguma coisa, minhas queridas e meus queridos. Agora sim a gente vai se aproximar um pouco mais, vamos nos aproximar um pouquinho mais do dizer não. É preciso saber dizer não a todos esses sequestros emocionais. Por isso que o tema de hoje é dizer não. Você sabe? Dizer não. Sempre existe um jeito generoso, educado e leve de dizer não. Agora, se o outro responde bem ou reage mal, é uma solução ou problema só dele. Ninguém sabe o quanto te pesa uma determinada situação. Ninguém vai reconhecer uma determinada concessão que você fez em detrimento de si próprio para atender os outros. Por pior que seja a reatividade do outro ao seu não, nunca será mais prejudicial do que os danos causados pela sua não preservação de si próprio. A gente só pode doar saudavelmente o que nos sobra e para quem nos percebe. Não falou na hora, vai explodir depois e sempre sai mais caro. E agora, gente, quero falar uma palavrinha sobre autoestima. A nossa dificuldade de dizer não vai muito acontece muito em função do fato de que a gente acha que é um lixo, a gente tem certeza de que é um lixo.
Repito, e sempre, e sempre, e sempre, o nosso estado de praga biológica estamos bélicos. Já na barriga da mãe temos a informação de que não estamos à altura, recebemos muita a informação de baixa autoestima. A gente nasce com ela. E essa baixa autoestima é reforçada ainda por quase todos os nãos que a gente recebe do mundo. Do jeito que você vê ao mundo, não interessa, você tem que se graduar alguma coisa para ser interessante ao social. A raiva é sempre raiva de si próprio, pela própria pessoa ter permitido ser invadida, abusada, desqualificada, desprezada, etc. A impulsividade e o medo não administrados nublam a nossa percepção e, sem querer, nós vamos fazendo exceções nada saudáveis. Quando percebemos, ops, morremos de raiva do invasor. Mas no fundo nós sabemos que é raiva de nós mesmos, por não termos percebido e por não termos colocado o limite. Foi a baixa autoestima que produziu isso. Aí a raiva, além de não servir para nada, torna-se um segundo problema, desnecessário, obviamente. O saudável é aprender pacificamente com os erros e acertos e treinar o aumento da percepção. A autoestima agradece. Saber dizer não é dizer sim para a autoestima. Mais uma palavrinha, terminado a leitura do post, eu quero encerrar aqui com uma palavrinha sobre a prática, o ato de dizer não. Quando a gente tem medo de dizer não, gente, é porque no fundo a gente odeia ouvir não. Claro que a gente vai odiar ouvir não, porque a gente se sente um lixo, a gente tem certeza que é um lixo. A vida já disse não pra gente, de cara. Então a gente vai atrás de sims o tempo todo, a gente está procurando aprovação, validação pessoal. E quando ouve um não, a gente tem a tendência a entender aquilo como pessoal. A gente fica meio incapacitado de perceber que o não, por que o outro falou não? Eu não fico lá empaticamente percebendo lá, por que aconteceu que ele disse não, que ela disse não? Eu já vou logo me sentir ofendido, já entro no tal do mimimi, né? Eu já fico lá cheio de mimimi, cheio de não, porque me abandonou, porque me deixou, porque falta de consideração, porque isso, porque quem ela pensa que é, quem ele pensa que é, e por aí vai. Porque a minha autoestima está estragada. O pavor de ouvir não faz com que a gente tenha muito medo, se não pavor, de dizer não. Então fica aquele pacto maldito. É assim, tudo que você me pedir, eu não vou dizer não, eu vou falar sim para você. Mas também, preste bem atenção, tudo que eu pedir você terá que fazer. Assim a gente fica feliz, os dois, ninguém ouve não. Feliz? O quê? Como? Você se nega o tempo todo, quer dizer, eu peço 10 coisas, dessas 10, uma você toparia, as outras 9 é por conta do trato. E vice-versa, você me pede 10 coisas, uma eu toparia de bom grado, 9 eu odeio, mas eu aceito porque há um trato. Então isso é um contrato, na verdade, de mútua castração. Eu me castro para que você se castre também. Aí a gente vive feliz, feliz, né? É feliz? A gente faz de conta que é feliz. A gente é cúmplice no trato de mimo. E mimo não é amor, a gente sabe disso. Está cansado de saber que mimo não é amor, né? Então, a questão básica do não, na hora de falar, falei das questões circunstanciais aqui, né? Agora a questão básica na gente, onde pega o medo de falar não, é por aí. Porque eu odeio ouvir não. Eu me sinto muito desprezado, desqualificado, desonrado, irreconhecido. Eu sinto na hora que a pessoa está exercendo a ingratidão, tenho certeza disso, porque eu estou me projetando na pessoa. Eu não estou entendendo naquela hora, eu não estou nem querendo entender que as pessoas, cada pessoa é uma pessoa, e cada pessoa está num momento. Aquela pessoa disse sim para tal coisa durante 5 anos, mas chega um dia e diz não, porque eu não quero mais, não gosto, não estou afim. Ah, é pessoal, é comigo. Isso é comigo,
Isso é para me atazanar, isso é para me desestruturar. Esses pactos ferrenhos acontecem quando a pessoa está em estado de guerra. Porque os soldados são cúmplices de um exército. Eles morrem pela pátria, pela causa. Então o pacto ali é radical. Não está considerando indivíduo, o cara está com dor de cabeça, hoje eu não vou para a guerra. Você não vai para a guerra, hoje tá bom. Aí vê o que acontece, o cara que não vai para a guerra porque está com dor de cabeça, o soldado que não vai lá para o campo de batalha, para frente, para a linha de frente, você está com o cara que está com dorzinha de cabeça. Não tem a consideração pessoal, tem a proposta e acabou. Este pensamento bélico a gente importa e traz para o social. Não é porque a gente quis importar, não é por isso, é porque o estado de praga biológica nos coloca em estado de guerra. E estado de guerra é assim, tanto na guerra, quanto na praça de guerra, quanto no convívio social. A natureza quer mesmo que morra um monte de gente, mas eu não vou brigar com a natureza por causa disso. Eu posso entrar na excelência biológica. Não tem a natureza aceita um pouco de negociação, mas desaforo não. Aqui, principalmente no Brasil, você tem a lei, né? Mas de repente você conversa lá com a pessoa, né? A autoridade tem a tal do jeitinho e tal, né? A humanidade inteira age como brasileiro em relação à natureza. Ah, dá um jeitinho, dá um jeitinho, né? A gente, né, nega isso, nega aquilo, nega não sei o que, a gente dá um jeitinho e consegue fazer uma sociedade onde tem uns poucos que dominam um montão de gente, que escravizam um montão de gente, e está tudo bem, né? A gente faz um império e está tudo bem. Tanto para quem manda quanto para quem obedece, ambos são escravos de uma única coisa, gente, o poder. Quem manda está lá, né? Aparentemente muito bem de vida, mas é escravo do poder que exerce. E os outros são escravos do poder que aquele grupo exerce sobre eles. Aí não precisava ser assim, não é, aliás, não é assim, né? Na excelência biológica não é assim. Eu gosto de falar da excelência biológica, gente, porque eu não gosto muito desse papo de filosofia de paz e amor. É muito lindo, porque é paz e amor isso, né? Na excelência biológica é paz e amor, mas só paz e amor fica parecendo um conceito ideológico, filosófico. E não é, gente, é mais sério do que isso. Porque se é filosófico, ideológico, eu posso optar por uma outra coisa, eu posso fazer ser saudável sendo de um outro jeito. Você pensa de um jeito, eu penso de outro jeito. Mas nesse caso não. Se nós não estamos na excelência biológica, nós estamos doentes. E a excelência biológica, quero deixar bem claro aqui, mesmo não sendo biólogo, o tanto que eu estudei, a excelência biológica tem um espectro. Não é que você tem que ter aquele comportamento rígido. A natureza, como eu falei, aceita a negociação. Você pode exagerar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, mas tem um espectro. Mas além do qual, ou aquém do qual, você sai da condição de saúde. E focar no afeto é exatamente focarmos na saúde. A nossa vocação é o colaboracionismo. Caprichando dá o cooperativismo, caprichando dá a generosidade, caprichando dá o afeto, caprichando vai dar o amor onde há sexo, caprichando vai dar o amor incondicional e caprichando o amor universal. É uma questão de condição biológica. Por isso o foco no afeto. Então, gente, dizer não, só consegue dizer não quem está bem consigo próprio, quem percebe que a vida já disse sim para ele. Ou seja, quando eu entendo que toda a informação que eu recebi sobre mim mesmo é falsa. Essa informação de que eu sou um lixo, essa especificamente, de que eu sou um lixo, que eu sou um traste, de que eu preciso me graduar para ser alguém considerável e tal, isso é mentira. Quando eu percebo, e eu só percebo isto meditando muito. Eu só percebo isso porque na meditação eu tenho convívio comigo mesmo. E não tem como uma pessoa que tenha convívio consigo próprio não se amar. Não tem outro jeito. Então, aí eu estou pronto para dizer não. Porque se outro disser não para mim, tudo bem, não preciso de pactos. Eu sei que as coisas acontecem. Os relacionamentos são uma dança, eles configuram uma dança imprevisível. E sábio, conectado com a sabedoria, é aquela pessoa que
entende que é assim que as coisas funcionam e assim é melhor. É saúde. Quando entra indução, é ego. É o carro querendo pilotar a si próprio. Quando é a sabedoria, o carro é o ego. Quando é a sabedoria, entra dentro do carro e tudo bem. Aí as coisas vão bem. Muito bem, minhas queridas, meus queridos, com isso eu termino a explanação de hoje. Agora nós vamos passar para o segundo setor, para a segunda parte do nosso encontro, que é nosso exercício, a nossa prática de meditação.